que está lá no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E é o item 4, missão dos espíritas. E quem nos traz essa mensagem é Erasto. Erasto, para quem não conhece, foi um discípulo de Saulo de Tarso, que um pouco mais adiante, Paulo de Tarso. Segundo a Igreja Católica, São Paulo. E aqui ele é o nosso mentor espiritual, cujo nome, Paulo Apóstolo. Então, nada melhor para começar o ano, tendo o Paulo Apóstolo muito a ver com as nossas vidas. As suas mensagens, os seus ensinamentos, que, segundo os estudiosos, se a gente pegasse todo o Evangelho do Cristo, né, o Novo Testamento, e catalogássemos ali as mensagens que foram retratadas, as que mais têm conteúdo em maior número é de Paulo de Tarso, Paulo Apóstolo. Então, é um espírito que, sem dúvida, reorganizou, reorientou a disseminação do Evangelho do Cristo. Sem ele, certamente, o Evangelho não seria como hoje o conhecemos. Faltaria alguma coisa. E ele não conviveu com Cristo. Fisicamente, né? Mas espiritualmente, muito provável. Recebeu muita intuição, muita orientação para isso. E ser espírita é algo que, para nós, provavelmente nós estamos sendo pela primeira vez. Raros casos, a segunda, né? Se nós estivéssemos há 150 anos, 160 anos atrás, encarnados na Europa. E muita coisa acontece, e o fato é que a espiritualidade dirigiu os conhecimentos espíritas da época redirecionados ao Brasil, a pátria do cruzeiro. E isso tem uma simbologia muito grande com aquilo que foi programado, né, no livro do Chico, pelo Humberto de Campos, do espírita Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos mostra o compromisso da nossa nação em receber o Espiritismo. E quem gosta de estudar e observar todas as religiões, que certamente nós já passamos, né, por vários credos, várias religiões em outras encarnações, a que mais tem o sentido cristão, a que mais tem os embasamentos do cristianismo primitivo, da essência, é o Espiritismo. Todas as religiões teve a mão do homem na sua construção. Diferente do Espiritismo, porque Kardec, encarnado, ele codificou, ele foi um instrumento. Mas o conteúdo, as mensagens, vieram do mundo espiritual, através de benfeitores elevados no conhecimento, fortalecendo o entendimento do Evangelho. E ser espírita é um pouco diferente de estar espírita. A gente sabe que o censo, né, do nosso país em relação às religiões, ele é um pouco assim questionável. E a gente sabe que a população de espíritas vem aumentando. Então, um censo de 2010, por exemplo, retratava pouco mais de 10 milhões de espíritas no Brasil. E a gente sabe que é um número maior. Olhando pelas casas espíritas, só em Uberaba tem mais de 100 casas espíritas, né? Então, só uma cidade a gente vê o tanto que ela é tendenciosa a ter essa questão da espiritualidade. Uberlândia é um pouco menos de casas espíritas, mas não é irrelevante, muito relevante. Então, estar espírita é frequentar uma casa, é ter atração pelas palestras presenciais ou online, é compartilhar os conteúdos. E ser espírita, segundo o próprio Allan Kardec,
é ser um verdadeiro cristão. Olha o peso da coisa. Antigamente, quando alguém batia na porta da nossa casa ou tocava a campainha e fazia o censo e perguntava qual que era a nossa religião, muitos, às vezes, tiveram um pouco de temor, de constrangimento de falar que era espírita, né? Hoje, nem tanto. Naquela época de Kardec, quando ele inaugurava a primeira obra do Pentateuco kardeciano, através da obra O Livro dos Espíritos, ele teve muito ataque, muitos adversários, até os amigos se afastaram. Aqueles opositores se tornaram ferrenhos contra o seu trabalho, a sua missão, e nem por isso ele desanimou. Quase um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos, inaugurou-se em Paris a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi fechada, né, pela ordem do imperador, associado à igreja, e que pouco tempo depois, Kardec, tentando disseminar essa obra, enviando livros para outros países, foram queimados livros em praça pública. Então, ser espírita naquela época era uma tarefa difícil, diferente dos dias atuais. Hoje nós temos muitas facilidades. Por exemplo, hoje nós temos o Dia Nacional do Espiritismo. Quem diria, né, que o Congresso promulgaria esse dia do Espiritismo, data essa relacionada, né, ao lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então, isso mostra os passos largos e a disseminação das religiões no mundo. E quando a gente fala mundo, o Brasil tem uma peculiaridade, que é diferente das demais nações, onde as religiões convivem com certa harmonia, sem um grande ataque em relação à outra. Não estou dizendo aqui que não existem pessoas que criticam e que são até rudes em relação a outras crenças religiosas. Mas o Brasil, ele oferece de berço, de tendência, essa tolerância entre as religiões. Então, as crenças religiosas convivem bem entre si aqui. E isso certamente a espiritualidade percebeu isso para que as raízes do espiritismo que se iniciaram na França, na Europa, fossem transplantadas para o nosso país. Então, o Brasil é a maior nação do planeta espírita, sem dúvida nenhuma. Agora, alguém poderia pensar, mas do que se trata essa mudança, até de continente, e qual que é a responsabilidade do espiritismo daqui para frente? Então, quem gosta de observar a história humana, vai perceber que esse reforço do entendimento dos princípios básicos do espiritismo, que é a imortalidade do espírito, Deus único, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados e vice-versa, a lei de causa e efeito, e dentre outras, será uma necessidade de aprendizado por todas as pessoas daqui para frente. Todos sabem que o processo de regeneração, que é a transformação da categoria planetária da Terra, já se iniciou há um bom tempo. E ela deverá terminar esse processo de transição. E quem serão os habitantes do planeta Terra que estarão, por assim dizer,
à mercê da lei do progresso, ajudando na fortificação do planeta regenerado. São aquelas pessoas que já têm esse entendimento da espiritualidade, que já têm um conhecimento espiritual sobre a imortalidade do espírito, da necessidade da reencarnação, coisa que até pouco tempo era contestada, era questionada. E o engraçado que esta aceitação não veio através da imposição das crenças religiosas e nem dos líderes religiosos, mas pela ciência. A ciência trouxe inúmeros conhecimentos novos, afirmando, ratificando que existe a reencarnação. Exemplo, Dr. Ian Stevenson, já desencarnado, que publicou uma obra literária médica nos Estados Unidos, onde ele era radicado, na Universidade de Virgínia, falando em 2 volumes sobre Biology and Reincarnation, biologia e reencarnação, que coloca inúmeros casos clínicos confirmando a reencarnação daquele ser. Então, quem tem curiosidade, existe essa obra, né? Até na internet é possível acessar alguns capítulos em que tem mais de 1.500 casos catalogados de confirmação da reencarnação. A própria psicologia e parapsicologia, através do processo de hipnose e de regressão de vidas passadas, é outra forma de confirmar e dar certificado, veracidade aos processos reencarnatórios. Brian Weiss faz vários processos de regressão, essa terapia de regressão, através da hipnose, demonstrando que algumas pessoas são capazes de mudar até o idioma, coisa que ela não aprendeu na atual encarnação. Então, isso vem a confirmar aquilo que o Espiritismo tem como pilar, a reencarnação, que sem ela nós não evoluiríamos, nós não sairíamos do estágio de espíritos simples e ignorantes, como fomos criados, à destinação da pureza espiritual. Então, reencarnar é uma necessidade, é aquilo que dá motricidade, é aquilo que dá condições de sair de um estágio anterior e antecipar numa condição de aquisição intelectual, espiritual e moral em vidas que nós deveremos ter como aprendizado. Então, ser espírita é necessário viver isso. E uma pergunta, né, que muitas vezes nós nos fazemos: nós somos espíritas 24 horas do dia? Nós somos espíritas só quando nós vamos ao centro espírita? Alguns poderiam pensar, lá dentro da casa espírita é fácil. Todo mundo comunga as mesmas crenças, né? Nós nos elogiamos, nos abraçamos quando podemos. Mas e lá fora, onde nós somos testados? Às vezes esquecemos destas orientações. Então, ser espírita, nós seremos espíritas verdadeiramente quando o nosso comportamento não muda em relação à casa religiosa e à sociedade e ao lar que nós estamos inseridos. É muito comum dentro de um lar temos pessoas que não compartilham da mesma religião. Mas o espírita, ele aceita isso com tranquilidade. Porque o que retrata verdadeiramente as questões impostas pela doutrina espírita é a ação do espírita. É a prática que o espírita coloca em sua vida. Seja no lar, seja no trabalho, seja com vizinhos, seja no trânsito,
onde quer que for, o comportamento do espírita tem que ser embasado nos princípios que ele defende, naquilo que ele aprendeu. Então, quando Kardec define mais ou menos quem é o espírita, ele não define como uma pessoa perfeita. Nós não somos. O espírita que se acha mais evoluído, ele está equivocado. Ele é um ser que recebeu orientações com as quais alguns outros não receberam. Isso o torna mais responsável. Não é aquela frase? A quem muito se deu, muito será cobrado? Então, os conhecimentos que a doutrina nos oferece nos exigem mais responsabilidades. Nós não somos perfeitos, mas Kardec fala, é aquela pessoa que se esforça para praticar a caridade e dominar as suas más tendências. Então, se nós nos reconhecemos como seres imperfeitos moralmente, mas perfectíveis, porque nós temos uma longa jornada para essa melhoria, essa transformação íntima, nós sabemos das nossas dificuldades. Se nós nos reconhecemos como Santo Agostinho nos recomenda na questão 919, que a gente deve nos avaliar diariamente. No final do dia, fazer um balanço, passar em revista tudo aquilo que nós praticamos, aquilo que nós pensamos, verificar se eu fui justo ou injusto com certa pessoa, se eu poderia dar algo mais de mim, se eu falhei em algum ponto, ou seja, há uma necessidade de atualização diária. O espírita, ele precisa muito estudar, porque sem o estudo, nós nos tornamos falíveis. E, novamente, na pergunta do Livro dos Espíritos, qual que é a necessidade do estudo? Para que estudar? Porque conhecer a doutrina espírita, todas as suas obras possíveis, para nós podermos diferenciar o que é o certo e o que é o errado. Conhecerei a verdade vos libertará? Jesus nos disse isso. Como que a gente vai ter acesso à verdade sem o estudo? Nós não recebemos o conhecimento por osmose. Nós temos que ir atrás, participar de grupo de estudos que a Casa Espírita oferece, participar de palestras, participar de seminários, congressos espíritas. E existe um arsenal muito grande. E quando nós começamos a estudar a doutrina, é meio difícil, porque estudar sozinho é meio enfadonho, nós criamos dificuldades, somos relapsos, às vezes não temos aquele horário que é de responsabilidade nossa cumprida. Então, é necessário agruparmos, porque todos nós somos gregários, dependemos uns dos outros. E quando o estudo é feito em grupo, o reforço, a aquisição que nós recebemos é muito maior. Então, fica a dica. Nós não podemos estagiar aqui na Terra sem ler as 5 obras principais de Kardec. Estaremos perdendo tempo. Vamos ter que estudar lá no mundo espiritual, onde a prática, né, que nos envolve as responsabilidades, as provas e expiações que temos que suportar, se o conhecimento fosse algo precioso pelas nossas opções, levando-se em consideração aquilo que é o verdadeiro tesouro de cada um, que não são as coisas materiais, que nenhuma coisa material nos pertence, ficará aqui. Mas as obras, a caridade praticada, a consolação, ajudar a cicatrizar uma ferida, enxugar a lágrima de um irmão,
absorver conhecimento, isso é tesouro. Isso nós levaremos para o mundo espiritual. E é lá que nós seremos reconhecidos. Não pelos títulos, pelos cargos, pelo salário, pela conta bancária que cada um tinha, mas naquilo que ele utilizou do evangelho para construir sua vida. Então, envolvido nessa premissa, que nós temos responsabilidades físicas e espirituais. Nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar o dinheiro para o sustento da família, o alimento, cuidado do corpo, o estudo. Tudo isso é gasto, envolve situações financeiras. Mas a vida não é só isso. Há quem não tire um dia de férias, trabalha a sua existência inteira, a ponto de corromper e prejudicar a sua estrutura física, a sua saúde orgânica, a ponto de desencarnar mais cedo, por conta da invigilância. O consumo de energia, do fluido vital, da preocupação, do estresse foi tão intenso que ele se tornou um incompletista. Não completou o tempo encarnatório planejado no mundo espiritual, pela imprevidência colocada, escolhida através do seu livre-arbítrio. Então, veja a dificuldade que nós temos de lidar com as duas coisas. E alguém poderia perguntar, mas então a gente tem que viver como monge? Não, o Espiritismo não fala isso. Nós temos que ter o conforto, o necessário. Mas existem pessoas que querem muito além disso. E aí a gente lembra do Chico, dizendo, Chico, você nas suas comunicações, dos espíritos que você recebe, o que você nota de mais comum entre eles? Ah, minha filha, é o tempo mal aproveitado. Todos falam que aproveitaram mal o seu tempo aqui na Terra. E é uma verdade. Porque o mundo de expiação e provas nos dá as sensações plenas. Em todo lugar nós queremos ter as nossas sensações excitadas, de alguma forma. Seja através de uma revista, de um painel, de um quadro, de uma pintura, de uma boa música. Nós somos atraídos pelas sensações físicas que a matéria nos desperta. Só que nós perdemos muito tempo nessa condição. E os verdadeiros valores passam entre os dedos. E aí, um estudo realizado nos Estados Unidos entre pacientes terminais que sabiam que não viveriam por muito mais tempo devido à doença, muitas delas relacionadas ao câncer, fizeram uma pergunta através de um departamento de psicanálise. Se você tivesse mais tempo de vida, o que você gostaria de fazer? De todos os pacientes, nenhum respondeu que gostaria de ter coisas materiais. Um gostaria de viver mais tempo com a família, outro gostaria de ter mais tempo para ajudar as pessoas, outro gostaria de ter aprendido a tocar um instrumento musical, mas nenhum colocou como prioridade, se existisse a extensão do seu tempo de vida, coisas materiais. E é interessante que no final da nossa vida, nós, por obrigação, nós nos desligamos dos apegos materiais. Talvez para a melhor preparação para o processo desencarnatório. E quando o espírito está nessa sensação de desapego das coisas materiais, ele vê as coisas com mais lucidez. É como se nós vivêssemos com a nossa vista embaçada
a encarnação inteira. E chega lá na reta final, esse embaçamento desaparece e a gente passa a enxergar as coisas com o devido valor que elas possuem. Olha que necessidade de rever os nossos pontos de vista, né? Então, nenhum espírita poderá alegar desconhecimento de causa lá no mundo espiritual. Falar, não sabia disso. Né? Conta-se uma história de um palestrante, né? Muito famoso numa cidade. O pessoal adorava ouvir as palestras dele e as pessoas chegavam atentas, ouviam. E sempre tinha um senhor que sentava no fundo e ouvia atentamente a palestra desse orador. E, como era esperado, cada um dia desencarnou. E no mundo espiritual, os dois se reencontraram. O orador em condições espirituais difíceis. Mas o espectador estava livre, iluminado, radiante. E aí o orador, mas é você? Mas como que você está nessa situação? E eu, que era palestrante, estou assim. Ah, é que nas suas palestras eu praticava o que você falava. É? Então, a teoria é uma coisa que a gente tem que ter, é necessário. Mas nos falta a prática. Colocar aquilo como modo de vida, modus operandi. E a gente esquece, né, que entra folhinha, sai folhinha, passa ano e entra ano, nós às vezes estamos aproveitando e dando aquele salto de melhoria muito pequeno. Então é necessário verificar nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos, nas nossas prioridades, se nós estamos embelezando a nossa alma. E embelezar a alma não é questão material, é questão espiritual. Dizem que a gente pode embelezar a alma ou pelo amor ou pela dor. Há quem diga que nós somos seres que precisamos evoluir, mas para evoluir a gente tem que desidratar. Ou desidratando, trabalhando, né? Colocando o suor para fora, ou as lágrimas. Um escritor famoso escreveu uma obra sobre as conchas, né? A ostra feliz não dá pérola. Rubem Alves, o autor, né, desse conto. Por que ostra feliz não dá pérola? Vocês sabem como que é o processo de fabricação, de construção, de elaboração da pérola? É necessário um cisco entrar dentro da ostra, dentro da concha. E aquele cisco ele vai causar uma inflamação. A ostra vai sofrer com isso. Mas esse sofrimento vai paulatinamente trabalhando aquela estrutura a ponto de finalizar uma linda pérola. Então, se nós não sofremos, não passamos por dificuldades, não somos provados, nós não evoluímos. Ser feliz tem muito a ver com o conteúdo íntimo de cada um do que a posse de coisas. Se a gente fizesse uma pergunta para todos os habitantes, quase 8 bilhões de habitantes da Terra, você é feliz? Eu tenho certeza, talvez alguns, né? Eu sou feliz. Mas aquela felicidade plena, ninguém tem. Porque o mundo não contempla isso, o mundo de expiação e provas, como você vai ter uma felicidade plena? Jesus já asseverava, a felicidade não é desse mundo. Mas um dia será, quando o planeta se transformar. Agora, não esperem
transformações automáticas, repentinas. Para o planeta se transformar, é necessário que os habitantes façam isso primeiro. Então, há quem compare a família como a célula da sociedade. E é uma grande verdade. Então, se a gente tem uma célula, um agrupamento de células, forma um tecido, esse tecido forma um órgão, a reunião de vários órgãos, sistemas, e esses sistemas, o nosso corpo humano, o país, a nação, o continente, vai ser o retrato daquela célula. É a consequência. E se não houver essa transformação íntima de cada um, implementando em si os conhecimentos importantíssimos da doutrina espírita, se esforçando, né, para melhorar intimamente, dominando as más inclinações, nós não cumpriremos e não auxiliaremos como pessoas renovadoras, ferramentas importantes para a regeneração do planeta. E a gente sabe que a marcha, ela é incessante. O progresso de um mundo, ele pode ter alguns obstáculos, alguns entraves, mas ninguém tem a capacidade de deter o progresso. A marcha, ela pode, às vezes, se acelerar um pouco, diminuir um pouco, mas ela continua. A lei do progresso, ninguém interfere. Isso está na mão de Deus. Nós podemos ajudar. Agora, barrar, criar obstáculos intransponíveis, isso não vai acontecer. E aqueles que não seguirem essa marcha do progresso podem ser exilados. Então, o planeta Terra, passando por essa transformação, essa necessidade de evolução, deverá contar com espíritos de boa vontade, que não carregam as imperfeições morais tão evidentes que o mundo de expiação e provas possui. Egoísmo elevado, orgulho, vaidade, ignorância. Então, para que o progresso nos acolha e que a gente possa ir junto com um pelotão de reforma, nós devemos implementar o espiritismo primeiro dentro de nós e espargir esse conhecimento àqueles que certamente estarão aptos a receberem esses ensinamentos. Tá ok? Então, que a paz, o amor de Jesus permaneça no coração de cada um de nós. Como já foi informado anteriormente, não haverá o passe tradicional, por conta das restrições. Então, nós vamos fazer uma prece agora, tá? Para que a gente possa receber o passe coletivo. Então, nesse instante, queremos agradecer a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que nos assiste, pela assessoria, pelo amparo, que possamos, nesse momento, receber dos irmãos espirituais que se encontram lado a lado conosco, as boas energias, a terapia, que irá proporcionar ao nosso corpo físico e espiritual o equilíbrio, a harmonia, a saúde e o bem-estar. Que as águas aqui trazidas possam ser colocadas as medicações necessárias para cada um de nós, restabelecendo a saúde física e o bem-estar físico e espiritual. Agradecemos a todos que aqui compareceram, encarnados e desencarnados,
aqueles que estão nos assistindo através do canal da internet, que também se sintam acolhidos, abraçados pelos benfeitores amigos. Que a terapia espiritual se faça constante em nossas vidas, nos fortalecendo, nos dando ânimo, força, coragem para suportar as nossas dificuldades, pois sabemos que tudo aquilo que enfrentarmos com fé, com resignação, teremos uma recompensa muito maior perante a aflição e o sofrimento. Que Jesus, nosso mestre, nosso divino amigo, ampare e abençoe a cada um de nós, os nossos amigos, parentes, encarnados e desencarnados. Que todos se sintam abraçados. Que assim seja.